Vamos para mais um dia do devocional O Desafio de Amar. Hoje nós vamos falar sobre atenção. Quarto dia, o amor é atencioso. Em Salmo 139, 17 a 18 diz: Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando você se apaixonou, o pensamento veio quase que naturalmente. Você passou horas e horas imaginando como seria a pessoa amada, imaginando o que ela estaria fazendo, ensaiando coisas marcantes para dizer e depois curtindo doces memórias do tempo que passaram juntos. E você dizia sinceramente: eu não consigo parar de pensar em você. Mas, para a maioria dos casais, as coisas começaram a mudar logo depois do casamento. A esposa finalmente tem seu marido, o marido já tem o seu troféu, digamos assim. A caça está terminada e a perseguição encerrada. Fagulhas de romance vagarosamente tornam-se em cinzas e a motivação para o pensamento esfria. Você se deixa focar em seu trabalho, seus amigos, seus problemas, seus desejos pessoais, em você. Depois de algum tempo, você involuntariamente começa a ignorar as necessidades do seu cônjuge. A falta de atenção é um inimigo silencioso para um relacionamento amoroso. Sejamos honestos, os homens lutam mais contra a falta de atenção do que as mulheres. O homem tem a capacidade de focar em apenas uma coisa, como um lazer, e esquecer do resto do mundo. Enquanto isto pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam de sua atenção. A mulher, por outro lado, é mais multiconsciente, capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários fatos ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de falar ao telefone, cozinhar, saber em que cômodo da casa as crianças estão e se perguntar por que seu marido não está ajudando. Tudo simultaneamente. Além disso, a mulher também pensa no coletivo. Quando ela se envolve em algum trabalho específico, fica a par de todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas a ele. Essas duas tendências são exemplos de como Deus projetou as mulheres para complementarem os seus maridos. Como Deus disse na criação: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. Porém, essas diferenças também criam oportunidades para o desentendimento. Homens, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva e a dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso mais nada para compreender a mensagem. Suas palavras são mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Mas as mulheres falam e pensam nas entrelinhas. Elas têm a tendência de fazer insinuações. O homem, então, precisa ouvir também o que está implícito se quiser obter o significado completo do que uma mulher diz. Se um casal não tem essa compreensão um do outro, isso pode resultar em desentendimento sem fim. Ele fica frustrado tentando entender por que ela fala em enigmas, ao invés de falar de uma vez o que quer. Ela fica frustrada tentando entender por que ele é tão desatento e não soma 2 mais 2 para compreender o que ela diz. Uma mulher deseja profundamente que seu marido seja atencioso e reflexivo. Essa é uma das chaves que a ajuda a se sentir amada. Quando ela fala, o homem sábio ouve como um detetive para descobrir as necessidades e desejos implícitos em suas palavras. Contudo, se ela sempre tende a juntar as peças, ele perde a oportunidade de demonstrar que a ama. Isso também explica por que as mulheres ficam chateadas com seus maridos sem dizer a eles o porquê. Ela pensa: eu não deveria ter de explicar isso para ele. Ele precisa ser capaz de olhar a situação e entender o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, ele se sente mal porque não pode ler a mente dela e deseja saber por que está sendo punido por um crime que não sabia que havia cometido. O amor requer atenção, dos dois lados. A mulher aprender que o homem não tem uma bola de cristal e, por outro lado, o homem entender que ele precisa olhar nos detalhes o que a mulher diz. O marido deve ouvir a sua esposa e aprender a considerar as mensagens não ditas. A esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Porém, com frequência, você fica irado e se frustra, seguindo o padrão destrutivo: preparar, apontar, fogo.
Você fala de forma dura e só depois pensa se deveria ter dito o que disse. Mas a natureza atenciosa do amor o ensina a usar a mente antes de usar os lábios. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor ao seu cônjuge e entendê-lo melhor? Qual a necessidade imediata que você pode suprir? Para qual o próximo evento, aniversário, uma data comemorativa, um feriado, você já pode se preparar? Grandes casamentos vêm de grandes reflexões. No desafio de hoje, faça contato com o seu cônjuge, em algum momento durante a agitação do dia, sem qualquer outra intenção. Pergunte como ele está e se tem algo que você pode fazer por ele. O que você aprendeu sobre si mesmo e sobre seu cônjuge ao aceitar o desafio de hoje? Como isso poderia se tornar mais natural, rotineiro e parte verdadeiramente útil do seu estilo de vida? Em Filipenses 1:3 diz: "Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês." Que Deus abençoe você, o seu casamento e nos vemos amanhã.